Bom dia aos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, dia 18 de outubro de 2020, estamos mais uma vez reunidos para a Escola Bíblica Dominical no formato online aqui da nossa igreja. Lembrando a você que hoje foi um dia especial porque nós retomamos o trabalho na nossa igreja, na Igreja Batista de Vila Ester, Rua Ana Ribeiro 242. Foi um momento onde nós já tivemos a retomada do culto com todo o protocolo de segurança e a nossa igreja realizou ali um culto já inicial, voltando às atividades, e também a Escola Bíblica Dominical presencial. Só que nós teremos aqui a Escola Bíblica Dominical agora. Nosso irmão Rogério nos trará a lição, a terceira aula do trimestre, a Carta às Igrejas, esse é o tema da lição, e ele nos trará essa lição agora gravado aqui para nós. A partir do próximo domingo, o trabalho da Escola Bíblica Dominical será realizado às 11 horas. Então nós teremos a classe dos adultos, a classe dos juniores e a classe dos adolescentes. Então participe dos trabalhos online que continuarão acontecendo a partir do próximo domingo, agora a partir do novo horário, às 11 da manhã. E hoje à noite teremos o nosso culto online, continuando o trabalho online às 19 horas. Então participe desse trabalho também, convide pessoas, convide amigos para continuarem participando desse trabalho conosco aqui no nosso canal no YouTube. Aqueles que querem participar do culto presencial, mandem mensagem para irmãos da igreja, comunique-se, participe e esteja lá conosco também no próximo domingo. Teremos, os avisos serão dados durante a semana, talvez aí no grupo da igreja, mas fique atento para participar com todas as informações. Nesse domingo aqui, dia 18 de outubro, nós temos o aniversário do nosso irmão Thomas, filho da irmã Adriana, irmão Júnior. Deus abençoe sua vida, Thomas, que você possa crescer em estatura e graça diante do Senhor. Também no dia 14 de outubro, na semana que passou, tivemos o aniversário do nosso irmão Eduardo. Irmão Eduardo, Deus abençoe sua vida, que o irmão esteja sendo ricamente abençoado nesse tempo de distanciamento, que o irmão possa receber aí o abraço de todos os irmãos da nossa igreja, o irmão que sempre se lembra do aniversário de todo mundo. Então fica aqui um abraço especial ao irmão nesse seu aniversário. E no dia 15 tivemos também o aniversário da irmã Alice e a irmã Sofia, as filhas gêmeas da nossa irmã Tatiana. Então, Tati, que Deus abençoe grandemente a vida das suas filhas e que tenha sido um tempo muito especial com essas princesas aí do nosso Deus, que tenho certeza que está abençoando muito a sua vida. Ontem também, dia 17 de outubro, tivemos o aniversário do nosso irmão Jansen. Irmão Jansen, Deus abençoe grandemente sua vida. Nós tivemos nessa semana também o dia dos professores, no dia 15 de outubro. Então fica aqui, o irmão Abdias pediu que eu não esquecesse disso, agradecer a todos os professores da nossa igreja, a todos os professores, aqueles que trabalham ensinando crianças, ensinando as mulheres, ensinando os adolescentes, ensinando os adultos, que são pessoas que se dedicam, se preparam para trazer na nossa igreja o ensino da palavra do Senhor. Então, a cada professor, a cada irmão que tem se dedicado nesse trabalho, um muito obrigado da direção da Escola Bíblica Dominical, em nome do irmão Marcelo e irmão Abdias. Eu deixo aqui os parabéns a cada um dos nossos irmãos que tem trabalhado arduamente nesse ministério. E principalmente aqueles que durante a pandemia trabalharam. E fica aqui o nosso abraço especial a um professor mirim que participou durante todos esses 6 meses da Escola Bíblica Dominical, que eu tenho certeza que ele vai despertar no coração o desejo de ensinar, porque ele trabalhou muito bem. Felipe, Deus abençoe sua vida e fica você nosso símbolo de homenagem de um professor mirim trabalhando na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, um dia que nós conseguimos voltar às atividades na nossa igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos que estiveram lá reunidos e todos os irmãos talvez que você não possa ter ido. Deus abençoe sua vida também e vamos orar ao nosso Deus para termos uma grande aula com o nosso irmão Rogério. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Apocalipse. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e perceber as mensagens grandiosas que são trazidas nesse livro para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, esteja com o nosso irmão Rogério nesse instante. Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor e a irmã Esther, pastor que tem apoiado tanto esse trabalho online, ó Pai, acreditado nesse ministério
e também que o Senhor possa estar abençoando ele na transmissão da palavra, no aconselhamento, ó Pai, tudo aquilo que é trabalho do nosso pastor e nós temos sentido que o Senhor tem sustentado sua vida, ó Pai. Muito obrigado por tudo, pelas nossas vidas, é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a aula do nosso irmão Rogério e na sequência temos aí a aula dos adolescentes e a aula dos juniores, no formato online aqui também com o canal que os irmãos já têm o costume de poder conversar com eles. E à noite o nosso culto às 19 horas, nós nos vemos lá. Fique com a aula do nosso irmão Rogério e agora a irmã Aline vai nos trazer um número no piano e na sequência o nosso irmão tem a palavra. Deus abençoe a todos e tenham uma excelente aula, um excelente dia. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã. E é com grande alegria que nós estamos mais uma vez, hoje nesta manhã de domingo, para apresentarmos mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós queremos iniciar agradecendo primeiramente a Deus. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, que Deus possa estar conosco e com os irmãos e amigos para que possamos aproveitar ao máximo a palavra de Deus. Queremos agradecer também ao nosso pastor José Roberto. Muito obrigado, pastor, pelo apoio que nos deu esse tempo todo, durante todo esse tempo que nós tivemos em quarentena e pudemos aqui compartilhar com os irmãos essa forma de estudo através da internet. Um grande abraço ao pastor e à irmã Esther. Quero agradecer também ao nosso irmão Cassiano que desde o início ele sempre preparou e organizou os vídeos para que pudesse ser apresentado no domingo pela manhã. Então, nosso muito obrigado, irmão Cassiano, irmã Júlia, a irmã Pamela e também o irmão Léo. Agradeço a Ana que esteve sempre conosco aqui. Nós estamos voltando ao nosso culto presencial, então, mas por enquanto a nossa escola bíblica dominical ela vai continuar sendo transmitida aqui através da internet.
E a Ana, ela sempre teve aqui todas as lições, ela preparou, ajudando a preparar, preparando as telas, a apresentação, fazendo as leituras de uma forma brilhante. Então, nosso muito obrigado a Ana que vai dar o seu bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Agradecemos também o irmão Abdias, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Muito tranquilo, muito agradável trabalhar com o nosso irmão Abdias. Grande abraço, irmão Abdias, irmão Marcelo também, os diretores da nossa Escola Bíblica Dominical. E, como de costume, agradecer a nossa irmã Aline. A Aline que ela todas as manhãs de domingo, ela abre magnificamente a nossa Escola Bíblica com um piano extraordinário. Que Deus abençoe, irmã Aline, nesse ministério tão importante que é o Ministério da Música para o trabalho de Deus. Que a irmã possa ser abençoada grandemente, a irmã Aline e o irmão Jance. Nós vamos então, irmãos, passar para a nossa lição desta manhã, a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, Cartas à Igreja, primeira parte. Então nós temos a primeira parte, o texto bíblico está em Apocalipse 2, nós vamos ler o capítulo todo, vai ser um texto um tanto quanto longo, mas hoje nós vamos correr um pouquinho. E o texto áureo, Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 19. Hoje nós iremos então apresentar aqui a primeira parte, que das 7 igrejas, nós vamos falar de 4 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Então nós vamos falar da característica dessas igrejas. Essa característica, a característica dessas igrejas, irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem bastante atentos, porque essas características elas servem para as igrejas daquela época, do início do cristianismo, as igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então todas essas características nós encontramos nas igrejas hoje, então elas servem para tanto naquela situação, naquela oportunidade ali, onde as igrejas estavam iniciando o trabalho ali na Ásia Menor, tanto quanto para as nossas igrejas hoje. Então nós podemos ver aqui que o apóstolo João recebe essas visões, recebe essas revelações, e essas revelações são profecias tanto próximas quanto distantes. Então nós vemos essas duas características das profecias, as próximas e as distantes, nas mesmas profecias. Então nós vemos as profecias que serviam para a igreja lá da época do apóstolo João, as igrejas da Ásia, como também elas servem perfeitamente para as igrejas nos nossos dias de hoje. E nós vamos então passar aqui ao nosso primeiro texto que encontra-se a carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo 7, que a Ana vai fazer a leitura para nós. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então temos aí a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e nós vemos aqui que é o próprio Senhor Jesus falando, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, as 7 estrelas são os anjos da igreja, ou seja, aqueles que levavam a palavra, e os candeeiros são as igrejas. Éfeso, conheço as tuas obras. Então, nós vemos aqui as obras da igreja de Éfeso são conhecidas.
E aqui nós podemos ver aqui que as obras são labor, perseverança. Então ela tem uma postura de uma igreja que trabalha. E também ela declara aqui, homens que não pode suportar, ela não suportava homens maus que se declaravam apóstolos e não são. O texto é muito claro. Nós temos aqui no versículo 3, tens perseverança, como nós já falamos, essa é uma das características da igreja de Éfeso, suportaste provas, então ela vivia sobre provas, sobre tensão, era uma situação que as igrejas viviam sobre a perseguição do imperador, sobre a perseguição e a pressão do imperador, que era o responsável, o mandatário do Império Romano. Então nós vemos que todas essas igrejas estavam sobre essa pressão, essas ameaças aí. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa igreja abandonou o primeiro amor, ou seja, aquela dedicação que ela tinha no começo, quando iniciou os trabalhos. Então, ela tinha uma dedicação muito intensa e ela abandonou essa prática. Lembra-te, pois, onde caíste, ou seja, aqui Jesus faz um apelo para que ela volte às práticas antigas, às práticas do amor, às práticas do começo da obra, das primeiras obras. Então, essa orientação, o próprio Jesus faz a orientação a essa igreja. Então vejam como essas características das igrejas lá da época, lá do começo do cristianismo, elas são muito parecidas, muito próximas e até algumas até iguais ao que nós vivemos hoje. Então o livro de Apocalipse nos traz essas lições tão presentes nos dias de hoje. E não venho a ti, senão verei a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Ou seja, ela vai tirar, o próprio Jesus Cristo vai tirar o candeeiro, ou seja, tirar a função de igreja, vai deixar de existir aquela igreja. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então, esses nicolaítas aí, nós não sabemos ao certo quem eles eram. Uns dizem que eram seguidores de um líder religioso chamado Nicolau. E esse líder religioso, ele pregava aqui que a liberalidade de poder comer alimentos que eram oferecidos a ídolos, ele chancelava isso, ele fazia com que isso fosse aceito normalmente. Então, esses nicolaítas aí eram aqueles que tinham a prática pregada alguns defendem que é esse tal de Nicolau aí. E outros afirmam que esse nome significava apenas alguma liderança que era exercida sobre a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa orientação do livro de Apocalipse, ele vai estar presente em todas as igrejas, nas orientações em cada igreja que nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. Que se alimente aqui. Então, dar-lhe-ei ao vencedor. Então, o vencedor ele sempre receberá uma recompensa. E a recompensa aqui, a igreja de Éfeso, é que o vencedor comerá da árvore da vida. Ou seja, comer da árvore da vida aqui, que encontra-se no paraíso, significa dar a vida eterna, condição de vida eterna. Então, nós vemos aqui a primeira orientação à igreja de Éfeso, e essa orientação tanto servia para a igreja de Éfeso, como serve para as nossas igrejas hoje. Que nós possamos então aqui, eu gostaria que os irmãos tivessem o cuidado depois de ler minuciosamente a cada carta, a cada igreja, que nós vamos ver aqui as orientações que Jesus passa para a conduta correta de cada igreja. Carta à igreja em Esmirna. E aqui então a Ana vai ler para a gente Apocalipse 2, do versículo 8 até o versículo 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Temos aí então, novamente, a abertura da carta ao anjo da igreja. Então, sempre assim, nós vamos ver que todas as cartas elas iniciam dessa mesma forma. E aqui escreve, vejam, lembram-se lá da primeira lição, aonde Jesus fala, orienta a João que escrevesse tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele veria. Então, todas aquelas revelações que ele estaria ali presente, ele estaria ali ciente do que iria acontecer, então ele teria que escrever, ou seja, fazer toda a anotação do que teria acontecido. Essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Nós já vemos esse texto aí, o próprio Jesus, lembra-se lá quando nós falamos de ele foi o primogênito entre os mortos, então foi aquele que venceu a morte, foi o primeiro a vencer a morte, foi o primeiro a ressuscitar e vive eternamente. Então, a característica aqui de Jesus glorificado. Conheça a tua tribulação. Então, nós vemos aqui que essa igreja, a igreja em Esmirna, Esmirna significa aqui, irmãos, amarga. Então, uma igreja que passa por momentos difíceis. Então, aqui nós vemos que Jesus conhece a tribulação, o próprio Cordeiro aqui, ele tem ciência da tribulação que aquela igreja passa, e a tua pobreza, momentos difíceis, mas tu és rico. Então ele fala entre parênteses aqui, é uma característica então que ela consegue através da situação que ela está vivendo. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então o que Jesus está orientando aqui e trazendo a João que escrevesse à igreja de Esmirna é que aqueles que se declaram judeus, ou seja, aqueles que se colocam na posição do judaísmo, na posição de judeus, naquele que se colocam, então, em oposição à igreja. Na verdade, eles são o quê? Sinagoga. Sinagoga é o quê? É como se fosse o templo, tá? A habitação de Satanás, um lugar, ou o corpo, no caso aqui, o corpo que habita Satanás, ou seja, aqueles que trazem coisas que são maléficas ou contrárias à igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então nós vemos aqui, mais uma vez, aqui a confirmação da situação que a igreja está passando. Ela vai sofrer perseguição, ela vai passar por momentos difíceis. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, ou seja, o diabo, ele vai lançar algum daqueles irmãos daquela igreja em Esmirna em prisões, em tribulações, então são dias difíceis. Ser fiel até a morte. Então nós vemos novamente aqui o que o texto fala, que o que se manter fiel, ele vai receber a recompensa, e a recompensa aqui, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, ele será o quê? Ele será transportado, ou seja, essa igreja tem ótimas características, ela está sendo fiel e ela vai ser colocada aqui, o que Jesus está falando, que ela vai ser transportada para a vida eterna sem os danos da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, do versículo 12 até o versículo 17, que a Ana vai ler para a gente. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma
pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, versículo 12, ao anjo da igreja, novamente, nós vemos aí, a igreja de Pérgamo, escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, nós vemos aqui, Pérgamo. Pérgamo significa torre alta ou inteiramente unida. Essa carta apresenta o Senhor como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Trata-se da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é, como nós já vimos na lição anterior, significa aqui a espada afiada, aquela espada que vai penetrar, aquela espada que vai discernir, aquela espada que vai dividir a alma e os ligamentos e as condições de purificar tudo aquilo por onde ela passar. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Trono de Satanás aqui, onde está o trono de Satanás, é que Pérgamo, centro asiático do culto ao imperador. Por isso essa referência aqui. O imperador nada mais é aqui, que é referente aqui a essa expressão, o culto, o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Então Antipas aqui, nós vemos que Antipas foi um bispo em Pérgamo e ele foi o primeiro mártir pelo cristianismo na Ásia Menor. Nós vemos que esse Antipas aqui, ele foi morto. Aqui, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Então, vemos aqui que essa cidade aqui, ela era comum a prática ao culto ao imperador. Então, todos os cristãos, eles não tinham essa prática, eles se recusavam a participarem desse culto ao imperador, então havia uma sanção por conta dessa posição dos cristãos. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, Balaão aqui sancionava o consumo de coisas sacrificadas a ídolos e a prostituição. Então, aqui esse Balaão, aqui essa doutrina, ela tinha essa característica dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas era a prática de pregar em troca de lucro financeiro. Então, nós vemos aqui que essa prática dos nicolaítas era o evangelho ou a pregação da palavra em função de lucros. Nós vemos muito isso na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem essa posição. Você vai lá, paga a missa e aí o padre fala a missa de 7º dia, a missa de um mês, enfim. Então, essa característica aqui é próprio dessa prática, né? Essa prática, ela era muito presente naquele tempo. Então, é possível dizer ao centro da qual era a doutrina dos nicolaítas, de acordo com vários estudiosos da Bíblia. Os nicolaítas eram libertinos e ensinavam quem estava debaixo da graça podia praticar a idolatria e cometer pecados sexuais. Então, só para a gente ter aí uma noção a respeito dessa característica aí dessa doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. A espada da minha boca nada mais é do que a palavra de Deus. Novamente, nós vemos aqui no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos mais uma vez aqui essa orientação. E lá no começo do livro de Apocalipse, nós vemos que a característica do livro, nós vemos, bem-aventurado é aquele que lê e que atende às revelações desse livro.
Então, nós vemos aqui nitidamente nas orientações das cartas passadas às igrejas. Ao vencedor, novamente aqui nós temos ao vencedor, aquele que vencer, aquele que se manter fiel, então ele vai receber a recompensa. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha. Então, nós vemos aqui o versículo 17, aos santos obedientes deviam vir o que o Espírito diz aqui. Ao vencedor receberá o maná escondido em uma pedrinha. Em Pérgamo, o vencedor talvez fosse o Filho de Deus que se recusa-se a tolerar os ensinamentos corruptos da igreja local, mas o que são o maná escondido e a pedrinha branca, o maná é uma referência tipológica de Cristo. Pode se referir ao alimento celestial em contraste aos alimentos oferecidos aos ídolos. Então nós vemos que esse maná aí, se os irmãos fizerem uma relação lá com o Antigo Testamento, no tempo do Êxodo, no tempo da peregrinação do povo de Deus, então esse maná era aquele alimento que mantinha o povo de Deus naquela jornada, na peregrinação. E a pedrinha branca é explicada de várias maneiras em processos legais, simbolizava a absolvição em competições esportivas, representava a vitória, também era uma expressão de boas-vindas oferecida por um anfitrião aos seus hóspedes. Então, nós vemos aqui que tudo indica que essa pedrinha nada mais era o quê? Era aquele que iria receber a vitória, era aquele que iria ser condecorado com a vitória. E nós podemos ver aqui na sequência do versículo, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ou seja, o nome daquele que foi o vencedor, daquele que suportou todas essas influências do mundo que estava em redor das igrejas ali. E este nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o receber. Ou seja, isso vai ser particular. Então, aquele que receber será como receber uma nova identidade. Carta à igreja em Tiatira, a nossa última carta hoje dessa lição, Apocalipse 2, do versículo 18 até o versículo 29, que a Ana vai fazer a leitura para a gente. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nós temos aqui então essa carta à igreja de Tiatira, no versículo 18, que é o início, novamente,
ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Então nós vemos que sempre a mesma apresentação. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze. O nome Tiatira significa sacrifício perpétuo ou oferta contínua, oferenda contínua, ou seja, o sacrifício que era feito a Deus era contínuo. Esse é o significado do nome Tiatira. Nesta carta, o Filho de Deus é retratado com os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos referem-se à visão penetrante e os pés à ameaça de julgamento. Então, as chamas de fogo são aquela visão que penetra no íntimo. Então, Jesus, Deus, vê no íntimo das pessoas. E os pés de bronze, que era o julgamento. No versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Então nós vemos aqui que essa igreja é uma igreja bem cotada aqui, né? Nós vemos que ela tem obras, amor, fé, serviço, perseverança. Então essas obras, elas são relacionadas aqui, mas existe aqui uma ressalva, mais numerosas do que as primeiras. Então nós vemos que as obras, elas foram crescendo, aquela igreja foi se esmerando na obra, no seu trabalho. Versículo 20, tenho, porém, contra ti o tolerasses a essa mulher Jezabel. Então, Jezabel, nós podemos ver aqui, se dizia profetisa e conduzia os servos de Deus ao pecado. Nós vemos que essa Jezabel, ela faz nós podemos ver aqui que assim como Jezabel do Antigo Testamento, ela faz um paralelo com Jezabel do Antigo Testamento. Então, ela declara-se profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos à prática de prostituição. Tá, essa prática de prostituição, irmãos, a gente tem que esclarecer isso daí. Não precisa ficar, prostituição. Não, calma. Essa prostituição aqui era a prostituição religiosa. Prostituição religiosa nada mais é do que adorar a ídolos. Então, o que elas faziam aqui, vejam aqui, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles tanto sacrificavam aos ídolos, aquela prática era tão comum nessas cidades, que isso fazia parte, alguns levavam essa prática de sacrifício aos ídolos e comerem aquilo que era sacrificado aos ídolos na igreja cristã. Então nós vemos que essa prática da prostituição, então, é a prostituição religiosa. Então, para que os irmãos entendam bem essa condição aí do que essa mulher fazia então. Então, dê-lhe tempo para que arrependesse. Então, Jesus aqui falando ao apóstolo João, ele coloca aqui que ele deu tempo para que ela pudesse se arrepender dessa prostituição, que ela mudasse de atitude. Eis que a prostrarei em cama, então vai prostro, né? Então vai colocar ela em cama, ou seja, vai mandar aqui uma enfermidade e bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, ou seja, ela vai ser penalizada e todos aqueles que praticam aquelas mesmas práticas, então, iriam ser penalizados junto com elas. Matarei os seus filhos, vejam que aí o castigo será eminente aqui, um castigo muito potente aqui da mão de Deus, que Deus vai castigar, vai matar os filhos e todas as suas igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Então vejam aquele olhar penetrante, aquele olhar de fogo, nada mais é do que o olhar de Deus, que vai ver o quê? Que sonda os corações, que esquadrinha os rins. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Então vai ser feito o quê? A justiça. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, aqueles que estão ali na igreja de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas
profundas de Satanás, então aqueles que não se mantiveram naquelas doutrinas ensinadas por aquela mulher, doutrinas errôneas. Então nós vemos o que, irmãos? O que é muito importante nós olharmos aqui, não só simplesmente lermos o Apocalipse, mas procurarmos observar aqui essa característica aqui da igreja de doutrinas que são falsas, doutrinas que não são coerentes com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, isso é muito comum. Nós vemos aí muito tranquilamente aqui que muitas doutrinas estão sendo inseridas, estão sendo aí injetadas na igreja, estão sendo colocadas, apresentadas na igreja de uma forma com que muda completamente as doutrinas que a palavra de Deus e o evangelho mais limpo, mais autêntico diz. Então está sendo conturbado, está sendo poluído com essas doutrinas que vêm aí em paralelo. Então nós temos que ver essa característica aí do livro de Apocalipse, principalmente nessas cartas, a orientação da carta às igrejas. Então, coisas profundas de Satanás, ou seja, aquelas práticas eram que elas eram oriundas, ou seja, elas eram autentificadas por Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, ou seja, eles vão estar convivendo constantemente com aquilo ali, mas Deus vai preservá-los. Tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Então, tão somente conservai, ou seja, para que eles se mantenham firmes. Então vejam aqui, isso é mais uma orientação para nós nos dias de hoje, que nós devemos nos manter firme na doutrina pura, do mais puro evangelho, de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Então nós temos que ter esse cuidado. Ao vencedor, então vejam aqui que aparece agora, o vencedor aparece primeiro. Por que o vencedor aparece primeiro? Isso daqui nada mais é do que a condição do vencedor é aquele que se manter fiel. Então, que guardar até o fim as minhas obras, vejam aí, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Então isso aí é muito importante. Nós devemos aqui ter essa orientação passada aqui pelo apóstolo João. Nós temos que ter hoje nas nossas igrejas o que é guardar até o fim as obras de Deus. E com o cetro de ferro as regerá. Então aqui o versículo 27, ele vai colocar aqui que com o cetro de ferro, esse cetro de ferro teria autoridade sobre as nações, né? Então, e regeria com o cetro de ferro. Esse cetro de ferro nada mais é do que o poder de reger sobre as nações. E aqui nós podemos ver aqui, recebi de meu pai e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã, quem é a estrela da manhã? A estrela da alva? Não, a estrela da manhã é a relação que faz com Jesus Cristo, ou seja, vai colocar a presença de Jesus ali nessa igreja. E o versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma orientação muito importante para nós hoje, nos dias de hoje, irmãos. Nós podemos ter essas orientações hoje muito presente nos nossos dias. Podemos usar essas orientações, assim como foi usada para aquelas igrejas, assim como foi endereçada àquelas igrejas, assim como foi feita a orientação àquelas igrejas. Essa orientação vale nos dias de hoje. Nós podemos usar perfeitamente essas orientações e manter as nossas igrejas, com todas essas orientações aqui, manter as nossas igrejas fiéis na palavra de Deus, fiéis ao puro evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe através da sua santa palavra, a palavra de Deus. Chegamos então, irmãos, aqui ao arremate da nossa lição de hoje. Então nós temos aqui as lições e aplicações para as igrejas de hoje. Então vejam, irmãos, que nós
temos que ter todas essas orientações aqui e sempre estarmos com a Bíblia, estarmos com a Palavra de Deus, orientados pela Palavra de Deus e focados lá nas orientações que foram passadas no livro de Apocalipse àquelas igrejas da Ásia Menor, essas 4 igrejas que nós vimos aqui hoje. Então nós temos que estar muito atentos, porque todas aquelas orientações servem perfeitamente para as nossas igrejas hoje. Então nós vamos ver hoje, então aqui nesse final da nossa lição, nós vamos ver as lições aplicadas do livro de Apocalipse. Na prática, as cartas estudadas hoje têm as seguintes lições: motivar a igreja a preservar na fé e doutrina, compartilhar a prática, a palavra em todo o tempo, fazer tudo com amor. Então nós vemos que essas orientações aqui que foram passadas ao apóstolo João para que levasse, para que fossem direcionadas aquelas igrejas, então elas vão servir hoje para orientar, para balizar, para direcionar a prática das nossas igrejas, a orientar como a vida das nossas igrejas hoje deve ser dirigida pela prática do Evangelho, o mais puro e autêntico Evangelho. Vamos ver aqui então, a igreja deverá ser consistente em professar a fé. Então, devemos nos manter na fé, no nome de Jesus Cristo. Então, a fé no nome de Jesus Cristo e nada mais, irmãos. Não adianta ter fé em orientações que vêm de filósofos, que vêm de grandes estudiosos, que vêm de grandes filosofias, livros de filosofia. Não. Então, fé no nome de Jesus Cristo, que é o Cordeiro que é apresentado em Apocalipse. Mesmo diante do eminente perigo de perseguição. Então, mesmo quando nós estivermos diante do perigo da perseguição, quando o perigo da perseguição estiver batendo às nossas portas, às portas da nossa igreja, então nós temos que nos manter firmes em professar o nome de Jesus Cristo. A igreja, em sua existência cristã, nunca poderá admitir crentes que têm vida de adoração no dia do Senhor e nos demais dias viver conforme a sua própria vontade pecaminosa. Então, lembram-se daquele neto? Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo não. Não, irmãos, não podemos viver dessa forma. Então, a orientação de Apocalipse, ela passa essa orientação. Nós devemos aqui adorar, ter uma vida de adoração constante, não só no dia do Senhor, mas toda a nossa vida, no trabalho, na escola, no lazer, na família. Então, em todos os ambientes que nós estivermos, nós temos que ser luz, nós temos que demonstrar a vida que é dirigida por Jesus. A igreja deverá estar apta, ou seja, ela deve estar pronta para perceber a importância do aprendizado da palavra de Deus. Nós devemos aprender, nós devemos estar prontos, nós devemos estar nos colocando à disposição de estudarmos a palavra de Deus para podermos aprender, para que possamos ter um aprendizado constante da palavra de Deus. Chegamos à nossa conclusão. A Igreja de Jesus Cristo deve servi-lo e mostrar-se fiel até o dia em que Jesus voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar gloriosamente a sua igreja. Que nós possamos estar fiéis, que nós possamos estar com os nossos corações integrados na palavra de Deus, para que possamos dar uma vida que seja digna de Jesus Cristo às nossas igrejas. Que a nossa igreja possa atuar com amor e com todo o cuidado na direção de todos os ensinamentos de Jesus Cristo. E nesse instante, irmãos, eu quero convidar a todos. Vamos encerrar a nossa
lição desta manhã. E eu convido aos irmãos que abaixem sua cabeça e fechem os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos a Deus porque mais uma vez nós podemos estudar uma lição tão importante que foi naquela época do início do cristianismo, Pai, para as igrejas ali da Ásia Menor. Nós podemos estudar essas lições, que elas são inteiramente aplicadas nos dias de hoje para as nossas igrejas. Que nós possamos, ó Pai, ter essa visão. Que nós possamos, ó Pai, ter a sensibilidade ao toque do Espírito Santo para que possamos, ó Deus, transmitir um evangelho que seja autêntico, um evangelho que seja coerente com o evangelho de Jesus Cristo, com tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Que possamos estar nos esmerando no ensino e no aprendizado de todas as lições que o Senhor Jesus nos deixou. E que possamos, ó Pai, ter os olhos atentos a todas as orientações trazidas nesse livro de Apocalipse às igrejas daquela época, que podem ser aplicadas perfeitamente nos nossos dias de hoje. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que tu esteja com todos nós nesse dia. Nos dá um dia, Senhor, abençoado, um dia na tua presença. Nós oramos agradecidos, ó Deus, com perdão das nossas falhas, e em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade, onde nós podemos estar aqui estudando essas lições tão importantes que vêm do livro de Apocalipse. E nós, desde já, convidamos aos irmãos e amigos para que no domingo que vem possamos estar juntos novamente, se Deus assim permitir, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!